Qual é a sua opinião sobre o biólogo e youtuber Richard? O famoso fugitivo da pororoca, né? Esse mesmo. Fala, meus consagrados e consagradas, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Momento com Neres. É um prazer imenso ter você aqui com a gente. E se é a primeira vez que você está aqui nesse canal, por gentileza, fique conosco e já dá um like nesse vídeo, se inscreva nesse canal e para se consagrar de vez, ativa as notificações para você não perder as próximas edições. Bom, editor, já que está tudo ok por aqui, pode rodar a vinheta que a entrevista já vai começar. Bom, meus consagrados e consagradas, no programa de hoje nós vamos falar um pouco sobre ciência. Sim, meus queridos, nós não podemos deixar a ciência de lado, ainda mais nesse momento tão complicado que estamos vivendo. Por isso, o Momento com Neres de hoje recebe Giovanni Nagasawa, que é estudante de Ciências Biológicas e ajudou no desenvolvimento de 2 artigos científicos publicados em uma revista internacional. Ele vai contar como foi essa experiência e dizer do que se trata exatamente esses 2 artigos. Giovanni, tudo bem contigo? Seja muito bem-vindo. Opa, tudo bem, Neres? Salve! Bom, vamos começar essa entrevista pela origem da sua história com as ciências biológicas. Em que momento da sua vida você descobriu que tinha um cientista biológico dentro de você? Foi na sua infância? Foram anos mais tarde? Como que você descobriu e quando foi? Cara, toda profissão que tu acaba seguindo, assim, as que são de cursos superiores, principalmente, tem algum momento na tua vida que tu começa a se identificar com um determinado assunto dentro da própria escola e tal. E eu sempre gostei da biologia e da ciência e tal. Só que as ciências biológicas aqui, como qualquer outra critério de ciência, sendo matemática, física e tal, tem um que a mais, que ela precisa ter aquela curiosidade. E eu sempre tive curiosidade, desde a infância, cara. Por que será que o céu é azul? Ou por que que a grama é verde? Depois a gente descobre que a grama é verde por conta dos cloroplastos e tudo. E por conta da própria refração e reflexão da luz solar, né? Então, desde a infância, cara, sempre se questiona e tal, daí esse negócio de querer descobrir as coisas da vida, acabei virando assim, fazendo ciências biológicas. E quando chegou no momento de escolher qual universidade você iria estudar, Giovanni? Porque muitos passam por essa situação, né? Vou estudar na pública ou na particular? Eu estudo na minha região ou vou me deslocar até outra região para ter mais oportunidades? Como que você resolveu essa situação? Como que você lidou com essa etapa da sua vida? Cara, é que muito depende, às vezes, da cidade que tu mora, ou dessas questões, assim. Por exemplo, eu morava numa cidade chamada Peruíbe, que é aí perto de Cubatão. E, no caso, ela é interior de do litoral sul de São Paulo, só que naquela cidade em si não existe uma faculdade, mas ela não é uma faculdade pública. Eu sempre almejei estudar numa faculdade pública. Pensando nisso e já pensando que eu queria fazer ciências biológicas, eu fui fazendo várias opções, né? Fui vendo onde que eu tinha familiares perto ou na própria cidade para facilitar a minha vida, no caso. Porque daí eu conseguiria talvez morar com eles e tal. Prestei alguns vestibulares, um deles por exemplo, prestei aí na Unesp, aí de São Vicente, que era perto da minha cidade, consegui ir voltar. Só que lá eu prestei não para ciências biológicas, mas prestei para biologia marinha. Acabei indo para a segunda fase, mas na segunda fase acabei caindo fora. Daí eu fiz também na USP, a UFPR e aqui na UniOeste. Aqui na UniOeste eu passei em segundo, por sinal, segunda colocação, fui muito bem colocado. E como meu pai já morava aqui, acabei decidindo vir para cá, para Cascavel. E agora falando da etapa para entrar nesse grupo de pesquisa que desenvolveu esses 2 artigos científicos. Como que foi esse processo? Todos os alunos são obrigados a participar? Tem processo seletivo? Conta com estágio? Como que foi o processo? E é de qual universidade mesmo esse grupo de pesquisa que você faz parte? Cara, na verdade, quando eu inseri, por exemplo, eu tive várias passagens por outros laboratórios, né? A questão de você participar de um laboratório, em
tese não é obrigatório, só que é muito importante porque você vai ter uma assessoria de outra pessoa. Um orientador, no caso, um professor, um profissional que te dê uma orientação do que seria interessante para você fazer e o que você pode executar, entendeu? Isso é muito importante. Daí eu entrei, fiz breve passagem em outros laboratórios, passei pelo laboratório de genética. O de genética eu acabei não gostando muito, fiz uma passagem antes no laboratório que trabalhava com invertebrados. Depois passei num que eu acabei trabalhando com vertebrados, que era o que eu mais gostava, assim, que eu trabalhava daí com ratos. Questão hormonal, questão de diabetes, vários fatores relacionados a que a gente acabava relacionando com os seres humanos. Só que com o tempo eu fui vendo, cara, daí aquele negócio batendo assim, será que é isso mesmo que eu gostaria de seguir na minha vida? Daí eu retornei, conversei com outro professor que estava dando aula de zoologia. Daí eu falei que eu gostaria de tal coisa, daí ele me recomendou a minha atual orientadora, que é a Rosilene Delariva. Daí eu acabei gostando do laboratório e hoje eu trabalho com ictiologia, no caso faço estudos de peixe. Já trabalhei com histologia e no momento estou trabalhando com reprodução. Daí esse laboratório é da UniOeste, o laboratório é o LIEB, que é laboratório de ictiologia, ecologia e biomonitoramento. São 4 pilares, né? Daí, que eu já falei, a histologia, a histologia, a parte de reprodução, a ecomorfologia, que se trabalharia as questões, por exemplo, de cada fisionomia do peixe relacionada a cada lugar, porque ele age com isso no meio ambiente, e a quarta, que seria a parte de dieta, você analisaria os estômagos do peixe em si, vendo quais são os tipos de dieta que ele anda consumindo em determinada região do rio. E é isso, cara. Daí, no caso, normalmente as oportunidades de você entrar numa revista e tal são de pessoas um pouco que estão mais avançadas ali, tipo, que tem mais experiência. No caso, um primeiro artigo que eu publiquei foi de uma doutoranda do meu laboratório, a Cris Lay, e o segundo foi parte do meu projeto de iniciação científica. Eu ganhava bolsa para isso e acabava desenvolvendo tais projetos. Esse daí foi minha orientadora que recomendou publicar de artigo. Nesse artigo, daí entrou outras universidades, por sinal. Giovanni, o seu grupo de pesquisa já desenvolveu outros artigos que foram publicados ou esses 2 foram um caso à parte? Outros artigos que já foram publicados, cara, sempre tem. Todo laboratório tem esse meio que quesito, não, por exemplo, não por quantidade, mas sempre tipo, vamos tentar publicar algo, fazer desenvolvimento de ciência e fazer essa publicação, basicamente para não ficar também, tentar sair daquele meio acadêmico que existe, né? Daí com relação a isso, igual eu comentei, algumas pessoas tipo, que são mais, não digo competentes, mas mais experientes do que eu, acabam ficando, tem determinada revista, talvez isso seja interessante para fazer tal coisa. Então sempre tem esse ciclo de tentar fazer uma renovação, sempre está tentando desenvolver alguma pesquisa, mas ele não é obrigatório. Se você quiser, você realmente pode entrar e apenas fazer o seu TCC, né, que é o trabalho de conclusão de curso. Eu acabei fazendo mais porque o nosso curso sempre acaba executando, tem essa ânsia de fazer publicações. Sim, Giovanni, um dos seus artigos fala de um peixe que não é nativo do Paraná. Como que esse peixe apareceu lá e por que ele foi tão relevante a ponto de virar um artigo científico? Ah, sim. No caso, esse foi meu primeiro artigo, tá? Ela foi publicada na revista da Applied Ichthyology, que é uma revista B2, e no caso ela... Como que eu posso dizer? Ele não era o nome, a espécie do peixe é Schifophos helleri. No caso, é também conhecido popularmente como espadinha. Ele é um peixe de aquarismo. No caso, tipo, quem tem aqueles hábitos de ter aquário e tal. No caso, quem a gente foi fazendo a pesquisa e tal, encontramos eles no riacho, que a gente faz coleta por pesca elétrica. Só que ele não é um peixe endêmico daqui da bacia do Baixo Rio Iguaçu, que é o local onde a gente faz as coletas. Daí a gente foi, cara, vamos fazer então uma publicação com relação a isso, porque é interessante, né? Às vezes existem essas determinadas publicações que não são para mudar toda a história, mas para auxiliar os próximos que vão estudar com isso. Ele não é um artigo
que tem um rigor mais crítico, mas ele é uma short description. No caso, é um artigo mais curto, de 5 páginas, e ele fala sobre isso, que ele foi encontrado, descrevendo toda a espécie. No caso, o problema desse peixe é que ele acaba competindo não somente por espaço ali dentro, mas ele acaba entrando em aquelas competições interespecíficas com os peixes que existem ali dentro, na bacia. Pode ser por recursos de comida, ou pode ser até por microhábitats, como lugares de desova de anuros, que seriam os sapos, porque eles podem acabar consumindo esses tipos de ovas, ou mesmo as larvinhas. E isso gera um problema, porque acaba desestruturando toda a cadeia trófica que existe aqui naquele ambiente. Certo. Giovanni, eu queria falar agora sobre a sua profissão em outro aspecto, né? Muitas vezes no nosso dia a dia, no cotidiano, nós não valorizamos o real valor da ciência, né? Sim. Só agora, em uma pandemia, que a gente vê a importância que essa profissão tem para a humanidade. Mas, mesmo sendo uma coisa tão valiosa assim, de um valor tão extremo, nós vivemos em um país que não valoriza tanto assim, isso já há algum tempo. E a pergunta que fica é: quais são os desafios que você e todos os profissionais que trabalham contigo nessa área encontram na profissão de vocês, e um país que vai reduzindo os investimentos conforme o tempo vai passando, né? E se vai reduzindo os investimentos, por consequência, também vai limitando o trabalho de vocês. Como que vocês acabam lidando com essas consequências? Por exemplo, já aconteceu de, em algum momento, para desenvolver algum projeto, vocês terem que tirar algo do bolso de vocês para realizar? Ou não? Teriam outras consequências? Como que vocês lidam com isso? É um pouco complicado, né? Porque a biologia, a gente até brinca dentro do próprio curso, que é uma graduação para o futuro, tá ligado? Não é para hoje que ela vai ter o seu grande desenvolvimento. Por exemplo, por que a gente fala isso? Ela não é tão valorizada. Ela tem, obviamente, todas as profissões têm a sua importância. Só que ela não é tão valorizada, por exemplo, que nem um médico que está sempre ali, que nem um enfermeiro, principalmente agora nesse período de pandemia, que nem, por exemplo, outras graduações, como engenheiro civil e outros direito, que teriam que ser cursos que estão ali, você se forma e está ali na linha de frente, é visível para a sociedade. Agora, por exemplo, nós, quando teve, que não é tão visível, tem vários casos assim que os biólogos são importantes, entendeu? Por exemplo, quando teve aquele estouro de barragem lá em Brumadinho, biólogos que tinham que fazer todos aqueles levantamentos de estudos, e tiveram os erros óbvios que tiveram, só que os erros que tiveram lá foi porque eram problemas de empresa privada, então muitas coisas a empresa escondia por baixo dos panos, entendeu? Outros problemas, por exemplo, em São Paulo não teve a crise hídrica, que acho que alguns anos atrás eu ainda morava aí para o Sinal, se não me engane, que teve aquela falta de água. No caso, quem fazia esse levantamento dos estudos, tudo para saber, de onde que será que dá para fazer a próxima captação, ou que critérios nós podemos utilizar para fazer uma redução dos gastos de água, quem pode fazer isso é um biólogo também, entendeu? São várias coisas assim, só que não tá sempre ali estampado na cara ali de todo mundo, e eu não culpo nem a nossa comunidade externa, porque isso é um trabalho que nós estamos fazendo, principalmente nesse período, de alavancar a ciência e mostrar, nós executamos tais projetos, tais resoluções para tentar melhorar a situação de todo mundo. E, por exemplo, já houveram vários estudos anteriormente, por exemplo, sem ser essa da pandemia da Covid-19, só que outros estudos que já falavam que determinadas regiões da China ali poderiam ter enfoque e realmente existiam vários surtos ali, como gripe suína, não dá para dizer como uma pandemia, mas vários surtos ali de vírus, entendeu? E foram levantados estudos, só que esses estudos foram meio abafados, não tiveram
o seu engrandecimento. Por quê? Porque fica muito... Esse é um grande problema que a gente está tentando fazer. Mostrar todas as coisas que a gente faz. Então, essa conversa que eu estou tendo contigo, por sinal, é algo fantástico. É algo já, por exemplo, que o Pirula já executa no canal no YouTube, que... Nossa, fugiu o nome agora, que ele tá bem famoso agora. É o Richard não, né? É o Richard? Não, não. Não, é o... Tem até a frase dele, esqueci, é o... Editor, coloca aí no nome depois, você sabe que eu sei. Coloca aí, editor, coloca aí, ajuda a gente aí. Ajuda nós. É, exatamente, entendeu? Daí é esse critério que a gente está tentando quebrar a barreira, que é para alavancar o estudo e ficar mais simples para a mente. Obviamente, aqui nessa conversa, eu poderia ter falado vários termos, várias coisas que ficariam complexas, mas estou tentando simplificar para que fique algo mais simples para quem for ver depois, entendeu? Tá, e sim, existe esse grande problema. Pensando nesse problema de falta de conhecimento da própria sociedade e tal, e até do próprio governo, cara. Por exemplo, a gente recebe bolsa que eu já comentei anteriormente, eu tinha a bolsa de iniciação científica, também existia a bolsa de iniciação à docência. No meu caso de iniciação científica, eu tenho que desenvolver projetos e ganhava, tipo, eu não poderia trabalhar, tinha que executar durante 20 horas semanais, beleza, era menos do que qualquer outro tipo de trabalho, só que o que acontece? Você não poderia trabalhar em outro lugar e a tua renda, o que você ganhava, era R$400 por mês, 400, 300, dependia da bolsa. Entendeu? E esse é o problema, e esse é um negócio que não tem reajuste, cara, desde a... Meu, os pessoal do que estão no meu laboratório, doutores, que estão ali, tipo, na graduação faz uns graduação, mestrado e agora estão concluindo o doutorado, estão ali 10 anos, ou seja, 10 anos já que não houve nenhum reajuste. E muito anteriormente, porque eu já vi gente conversando que era esse valor. O que antes dava, por exemplo, você ia no mercado, você conseguia fazer a compra no mês e obviamente, rachando com outra pessoa dentro de uma casa, de um apartamento, também dividindo os custos do apartamento, dava para a pessoa se autossustentar. Hoje em dia não dá mais, entendeu? Você faz a compra no mês e gasta bem mais. E sim, já houve. Onde que se desenvolve pesquisa no Brasil? Dentro das universidades e alguns outros institutos, como o Instituto Butantan ou a Embrapa. Pensando nisso, muitas coisas a gente pede, por exemplo, chega ali pro reitor ou para outros órgãos responsáveis, pro diretor-geral de campus, por exemplo, viu, a gente está precisando de tal reagente ou álcool, essas coisas assim, então a gente acaba pedindo, então eles acabam pegando. Só que às vezes, cara, não dá. Então, tipo, a gente fala, porque a universidade pública também tem problema de custeio de verba, entendeu? Então, em alguns momentos a gente já teve, sim, que realmente gastar, tipo, a sua hospedagem em algum hotel, porque tu teve que viajar para longe, pagar a gasolina, por exemplo. Às vezes você consegue o veículo da própria universidade para fazer esses deslocamentos, para ir em determinado riacho, no meu caso, ou o pessoal que vai lá para Foz do Iguaçu, nas cataratas, para fazer determinadas coletas, só que a gente tem que pagar a gasolina, entendeu? Essas coisas assim. Então, sim, eu, por ser de graduação, nunca tive grande custo, mas, por exemplo, minha orientadora já teve alguns determinados custos com relação a isso. Muito complicado. E fica ainda mais complicado quando o biólogo ele percebe que, além de não poder contar com o apoio do governo, ele também não pode contar com o apoio da população brasileira. Eu separei alguns dados aqui que justificam isso. Cadê? Em março de 2019, a Exame publicou uma matéria que traz os seguintes dados. O Brasil é o 4º país que mais gera lixo plástico. A cada ano, cerca de 10 milhões de toneladas de plásticos chegam aos oceanos. Nesse ritmo, até 2030, o lixo plástico será praticamente onipresente nos oceanos. A pergunta que fica é: como que faz para manter a motivação diante de um cenário tão deplorável? É um desafio tão grande assim, tão desafiador mesmo, que dá para colocar vocês como profissão na mesma classe que o bombeiro, que o médico, que o policial, porque são profissões que são muito desafiadoras. E como você disse que a ciência biológica é uma profissão do futuro, conforme o tempo vai passando, mais a ciência biológica vai se encaixando na mesma classe que o bombeiro, o policial e o médico. Como faz para manter a motivação diante de um cenário tão crítico?
A gente tem uma tendência realmente que talvez essa situação deu uma melhorada, né? Porque teve esse surto de Covid, que é uma lástima, cara. E isso também deu um pouco de visibilidade para a própria ciência, porque quem desenvolveu eram não exatamente de minha área, mas foram geneticistas, foram várias pessoas que podem ter começado com ciências biológicas, entre vários outros cursos relacionados à própria ciência. Fazendo um adendo a que você leu sobre a revista ali, e essa década agora, de 2020 a 2030, se não me engane, é o ano de maior cuidado com os oceanos. Então, é bem possível que vai ter algumas coisas mais voltadas para manutenção, para campanhas de conscientização, né? Repete, deve você perguntou sobre esse desafio, né, cara? Como que faz para manter a motivação diante de um cenário tão crítico? Ah, sim. Então, essa motivação é porque sempre tem aquele negócio que é até meio clichê, você tem que fazer o que você gosta, né? Então a gente, igual eu comentei, desde pequeno a gente já sempre quer saber por que será que determinada coisa é assim, por que que não é. Então a gente sempre está querendo buscar respostas. Então, esse é o nosso principal motivação. Não é por questão financeira, porque algumas partes da biologia ganham dinheiro, mas a maioria nem tanto. Não é por questão de status, porque muitas vezes são até meio desconhecidos. Mas o que realmente nos promove, nos alavanca para continuar, é a questão de ser curioso e sempre, tipo, querer saber mais e expandir esse conhecimento para os outros. Essa é a nossa principal fonte que nos alavanca sempre estar desenvolvendo pesquisa em si. Giovanni, voltando um pouco agora para o artigo científico, daqui para frente, vocês pretendem publicar mais algum artigo? Se sim, seria sobre o que exatamente? Então, como comentei, a gente nunca para, né? Eu mesmo saindo da graduação, cara, eu posso parar e tal, mas não vou parar. Provavelmente eu vou manter os meus contatos com minhas orientadoras, com o pessoal do meu laboratório, entende? Então, obviamente, talvez com um pouco menos acelerado e tal, mas continuaremos ali. E o laboratório sempre está ali. Eu posso sair, mas outros vão continuar vindo, entendeu? Então, tipo, é esse ciclo. Meu laboratório tem 10 anos, mas daqui 15, 20... Hoje a gente está com 44 artigos publicados, 26 resumos expandidos e vários outros resumos, né? Então, só que isso sempre vai estar aumentando e continuando, e a tendência sempre é melhorar. Nunca vamos parar. Eu tenho aquela revista do artigo B1 e tenho aquela outra da revista da Hydrobiology, que é uma editora da Springer, que esse é de uma revista A2, entendeu? Que foi um fruto um pouco de minha pesquisa de iniciação científica. Ela envolveu também um pouco de... Na ciência, em qualquer lugar de pesquisa, você nunca vai estar sozinho. Sempre vai estar outras pessoas contigo te auxiliando. Nesse caso, teve outros 2 campos da UFPR que me auxiliaram, que foi através do convite da minha própria orientadora, né? Daí ela chamou o pessoal lá da UFPR, lá de Curitiba, que é um pouco mais da parte de genética e tal, e também chamou o pessoal ali de 2 vizinhos, que foi orientadora dela, por sinal. Viu como as coisas sempre se mantêm e vão se renovando? E ela pegou a parte de bioquímica. Fizemos um excelente artigo, tá ligado? De divulgação, modéstia à parte, mas tamo aí. Por mais que eu saia, ciência sempre vai continuar. Você falou de revista B1 e A2. O que seria isso exatamente? Só para deixar bem claro aqui. Ah, sim, bem, muito boa essa pergunta. Ficar claro mesmo. Existem critérios, né? Por exemplo, de determinada revista, existe tipo os status dessa própria revista. Ela começa assim o mais alto escalão seria a revista A1, A2, A3, A4, depois vamos para B1, B2 assim por diante. No caso, tô ali nesses dois da revista da A2 e na outra que é a revista B2.
E tá saindo, por sinal, novidade, tá saindo um outro artigo agora já. E o meu amigo falou que recebeu já a resposta dessa revista. E a gente tá para marcar logo nessa semana, uma outra reunião para decidir sobre os acertos que tem que fazer com relação a ela. Que Puxa, será parte do TCC desse meu amigo. puxa, show de bola. E o bom é que os artigos estão ali no topo da cadeia alimentar das revistas, as mais Sim. bem publicadas. Giovanni, como é que faz? Cara, dei sorte, mano. Não é sorte, é que, tipo, isso que eu tô falando, você nunca tá sozinho, entendeu? Se você souber, tiver aquela disposição, você vai estar andando com as pessoas certas, aquelas que vão te orientando, entende? E é isso. Eu tive essas pessoas que sempre me orientaram, tiveram paciência de me ensinar tudo. Certo. Giovanni, como é que faz para publicar um artigo científico? Por exemplo, vamos supor que tem alguém aqui que está assistindo esse vídeo e passou a ter esse desejo ao ver essa entrevista, ao te conhecer melhor. Como que ela faz? Existem critérios? Tem que fazer parte de algum laboratório? Quais seriam as etapas, o passo a passo para publicar um artigo científico? Assim, cara, como eu já comentei, no Brasil é muito complicado tu desenvolver a ciência como um todo, não somente da biologia, mas várias outras áreas. E os polos no Brasil realmente são ensino superior, né? Além, obviamente, de outros institutos que já até comentei alguns deles aqui. Então, você pode tentar publicar e tal um artigo sozinho, e dá para fazer. Só que o caminho é muito mais trabalhoso do que você tem uma outra pessoa que vai falar assim: ah, cara, tal trecho, será que não é legal tu fazer de tal forma? Será que não é legal tu trabalhar com determinada espécie? Alguém para te dando essa orientação e tal. Alguém que faça uma pré-correção. E agora, para fechar essa primeira parte do programa, eu queria saber qual é a sua opinião, a sua e dos seus colegas, de todos os profissionais, assim como um todo, da área de ciências biológicas, sobre o biólogo e youtuber Richard, né? Um personagem um tanto polêmico na internet. Até separei uma polêmica envolvendo ele aqui para ilustrar um pouco como que é esse cidadão. Segundo o grupo de estudos biológicos da Unesp, Richard pagou R$ 100 para pescadores amazonenses matarem um boto cor-de-rosa para mostrar em seu programa. E essa é só uma das acusações relacionadas à posse de animais silvestres sem autorização. Qual a opinião do pessoal da área de ciências biológicas sobre este profissional? Né? Vocês admiram ele parte? Vocês criticam? São neutros? Como que vocês enxergam ele? É o famoso fugitivo da pororoca, né? Esse mesmo. Cara, a gente nega, tá ligado? Não tem como admitir uma pessoa assim como um biólogo, uma pessoa que tem um crivo certinho. Ele realmente faz o show dele, né? Que é fazer todas aquelas filmagens e tal. Exatamente, o que você comentou, cara, são acusações, mas, por exemplo, além de nós que não simpatizamos com ele, tem o IBAMA e o Instituto Chico Mendes, tá ligado? Que com certeza também não curte dele, porque ele tem vários processos. Ele faz filmagens e tal, até mesmo pro YouTube, gravando com que ele tem na casa dele meio que um zoológico. Cara, isso é totalmente errado, entendeu? Por exemplo, ele pegando nos animais, em qualquer zoológico real que você for hoje, não se pega mais, por exemplo, animais na mão e tal, porque você acaba estressando o indivíduo, né? E isso é totalmente errôneo. Ele faz isso tipo de uma forma muito como se fosse, pega aqui o animal normal, assim, pega aqui, entendeu? Veja como que é. E isso é totalmente errado. Também teve, por exemplo, ele acabou gravando, ia fazer uma filmagem e só que tava com problema de clima e tal, ele pegou o que era mesmo? Ele pegou um tamanduá e colocou dentro de um banheiro, para no dia seguinte liberar ele e fazer essas filmagens, entendeu? Ó as coisas, ele tá trocando totalmente. Obviamente que nós fazemos experimento, por exemplo, os animais que eu fiz da análise histológica. Eu não peguei ele para não tinha como fazer com ele vivo. Só que a gente faz toda uma liberação certinho e tanto pro ICMBio que libera a gente fazer a coleta. E o nosso não é só tipo pelo prazer de estar ali, tipo,
mostrando e tal. A gente tem um crivo científico, e isso é importante, vai servir para algo no futuro. E para, entendeu? Para alguém que vá desenvolver. Isso, cara, totalmente errôneo. A gente não simpatiza com ele. Não, a gente odeia, por exemplo, a pessoa fazer essa comparação assim. Ah, você faz biologia, quer que ser que nem o Richard, não sei o que. A gente já fala assim, cara, esqueça, a gente não quer ser ele. Ele não é um patamar muito bonito dentro da própria biologia. E agora, meus queridos, vai ter aquele quadro Na Hora da Verdade, que é aquele momento em que o nosso entrevistado vai responder algumas perguntas sem ter muito tempo para responder. Giovanni, tá preparado? Ô, louco, não, calma aí, vou até arrumar o cabelo aqui, amarrar, agora o negócio acho que vai ser tenso. Giovanni, qual é a maior diferença do Giovanni antes da graduação até agora? Ah, sim, sim. Claro, cara, muda bastante coisa, tanto principalmente você acaba sendo um pouco mais maduro, né? Você sai um pouco da asa do sua família mesmo, assim. Por que que eu falo isso? Porque você acaba tendo um pouco mais de autonomia em vários sentidos. Não é somente casa, vai para escola e tal e volta. Dentro da graduação você pode seguir vários rumos, igual eu falei. Você escolhe o que exatamente, por exemplo, da biologia. Ah, você tem tanta coisa dentro. Tem área de botânica, tem área de zoologia que eu tô, tem dentro. Tem área de genética. E, por exemplo, da zoologia ainda tem a parte de invertebrados, vertebrados. Então você escolhe o que realmente você quer. Eu escolhi a parte da ictiologia, que trabalha com a zoologia de vertebrados, né? Peixes, sendo mais especificamente. Você acaba se tornando um pouco mais maduro e tal. Tipo, você muda um pouco também. Você muda muito a tua visão de coisa. Porque você, por exemplo, você vai no restaurante universitário, vai estar você, que eu não sou abastado de dinheiro. Só que, tipo, você vai estar você e vai estar o outro que tem um pouco mais de verba. Que é o cara que é o filho de médico, por exemplo, entendeu? Então você vai trocando várias ideias. A universidade eu adoro, sabe por quê? Porque você troca muita ideia. Se você se deixar, você troca ideia com vários tipos de pessoas. Então, tipo, você vai formando o teu grupo, mas, tipo, você sempre tá renovando, pensando um pouco, sempre chega novidades. E isso é fantástico. Qual foi o momento mais emocionante que você viveu até hoje por causa das ciências biológicas? Cara, momento emocionante, mano, tem vários, assim. Eu fiz um curso de ecologia de campo, por sinal, daí a gente foi pra Foz do Iguaçu. Mano, se você se deixar, igual que eu tô comentando aqui, se você se deixar, você deslancha, tá ligado? Tinha esse curso, daí eu fui pra Foz do Iguaçu. Pense, eu tive que pagar uma taxa, obviamente, por despesas do curso, só que eu fiquei numa hospedagem de próprio pesquisador, de gente que já é formada. E nisso tinha, acho que é o Carlos Brocardo, ele tinha colocado uma armadilha fotográfica a 100 metros do nosso alojamento lá, de pesquisador. No último dia, a gente foi analisar, retiramos um chipzinho, né, da armadilha fotográfica, como funciona. Quando passa algum animal ou algo, ele fotografa aquilo, ele liga e começa a fazer as filmagens, né? Colocamos no nosso. Só que, tipo, saiu o chip, só que não conectava no computador. Daí um amigo meu falou: Não, tem uma câmera aqui, vamos ver. Cara, não acredita que quando a gente viu, realmente passou uma onça, cara, na frente da câmera, assim, cara, ele ficou assim: Nossa senhora. Só que, tipo, isso ainda bem que foi um dia antes da gente. Da gente realmente ter ido no local. Só que você olhava a porta cheio de arranhadura, tá ligado? Certeza que deve ter sido algo relacionado assim. Então, tem vários fatores. Por exemplo, eu fui daí nessa época e também consegui ir nas cataratas de Foz do Iguaçu, eu fui à noite. Coisa mais linda. Lua cheia, você conseguia ver tipo um arco-íris assim, tá ligado? No chuvisco das cataratas. Fica, nossa, que coisa mais linda, cara. Lindo, lindo, lindo. E tem várias coisas, você se permite conhecer muitos lugares assim, você aprende, é fantástico. Quais são as 3 características que uma pessoa precisa ter para ser um pesquisador? 3 características, cara, As principais. que tem muito, muito. Mas vamos lá, cara, a principal que eu já falei em vários momentos, o cara tem que ser curioso.
Se o cara for curioso, ele deslancha, assim. Porque sempre tem que estar se renovando, descobrindo várias coisas. A segunda, o cara tem que ser persistente, porque porque sempre vai, tipo, você, qualquer lugar, se for desenvolver qualquer tipo de pesquisa e tal, sempre vai dar, cara, independente da tua pesquisa, sempre vai dar problema. Certeza, já te adianto, vai dar problema. Porque sempre vai dar alguma coisa que vai dar cagada, alguma coisa que tu fez errado, vai ter que repetir. Eu mesmo tive que fazer várias réplicas de análise que deu problema e tal. E a terceira, putz, e a terceira? Falta só mais uma vaga. Tô aqui vendo qual que é a mais importante. Talvez a calma. Porque sempre vai ter alguém te julgando pelo teu curso. Vai estar. Cara, você determinado curso sempre fala assim: ah, você faz o quê? Eu faço biologia. Oh, então que árvore que é essa aqui, entendeu? Vai ter que explicar, cara, eu até algumas realmente a gente sabe, só que a gente não vai saber tudo. Eu trabalho mais, por exemplo, com a área de zoologia, então eu vou saber mais sobre um pouco mais sobre peixes e tal. Por exemplo, eu consigo identificar, às vezes olhar o peixe, esse determinado é um Astyanax bifaciatus, ou é um que agora mudou de nome por sinal, Psalidodon bifaciatus. Ou, por exemplo, aqueles coati que tem lá em Foz do Iguaçu, nas cataratas, é o Nazua, entendeu? Essas coisas a gente acaba conseguindo fazer. Mas é isso aí. Tem que ter calma, porque se desesperar, sempre você não consegue avançar. Complete a frase. Se eu não tivesse escolhido ciências biológicas, eu jamais... Daí é contigo. Cara, se eu não tivesse escolhido ciências biológicas, boa pergunta. Olha, eu não sei. Eu acho, eu acho que eu estaria vendendo minha arte na praia. Que sempre tem essa zoeira interna, né? Mas é isso, cara. Eu acho que eu não estaria vendendo minha arte na praia. Giovanni, o que é um sucesso para você? Nossa, as perguntas estão ficando cada vez mais abstratas aí. Cara, o sucesso para mim é tu viver a vida, assim. Você não pode se importar com questão de financeira. Você não sempre se tem que arranjar espaço para tudo. Nem sempre tudo é estudo, nem sempre tudo é trabalho. O sucesso é tu viver ela plenamente. Você tem que ter o seu momento, tipo, de namorar, você tem que ter o teu momento de lazer, tu tem que ter o teu momento obviamente, de estudo. Tudo focado, tudo certinho. Porque senão tu fica louco, tá ligado? Você pira o cabeção. E senão acaba acontecendo aqueles problemas gerados psicológicos, né? E o sucesso da vida é isso. Do que adianta tu ter dinheiro sendo que tu não tem seus amigos para estar contigo ali, sempre te alavancando, tipo, que adianta você não estar com não visitar a tua família, conversar com ela, que é a tua base, entende? É Sim. só isso. Quem inspira você? Quem inspira, cara, já falei aqui, quem inspira sempre é a minha base, né? É meio clichê falar isso, mas é verdade. A família em si, que é sempre aqueles que me alavancaram, que me deram essa oportunidade. Hoje eu tô aqui por conta deles. Só que não é só por conta deles também. Tem todos os fatores. As minhas amizades, cara, em vários momentos, eles podem nem ter se tocado, mas só por eles estarem, tipo, do meu lado, não, cara, vamos, a gente dá apoio e tal. Não te deixa tu ficar baqueado, tá ligado? Tu ficar mal, entende? Esses caras também foram inspiração para mim, que me ajudaram em determinado momento de minha fase, tipo, tanto universidade, quanto mais trabalho, de projetos e tal. Inspiração daí também tem, por exemplo, o Chico Sainz, que é do Nação Zumbi, que eu acho fantástico as letras assim, tipo, às vezes eu gosto muito de música, curto demais. Então eu acabo escutando assim, tipo, isso te inspira, tipo, a seguir
a seguir em frente, tá ligado? E é isso. Daí você tem suas inspirações que, por exemplo, quando você faz quando você entra em algum laboratório, você acaba lendo um pouco sobre os projetos de cada um, que cada um desenvolveu ali, os artigos e tal. Então, essas pessoas que estão ao meu redor também são minhas inspirações, porque eu falo, mano, eu não sei tudo isso. Igual quando eu entrei na faculdade, eu falo assim, não, o pessoal chegava assim, porque, não sei o quê, daí um papo bem biólogo, assim, porque determinado animal teve determinada relação com outro, intraespecífica, não sei o quê, por competição, eu fico assim, meu Deus, será que um dia eu vou ser assim? Daí você pega, tipo, aquele pessoal que tem mais experiência e fica assim, nossa, que legal. São pessoas que, tipo, te inspiram mesmo. Sempre acaba também pegando, por exemplo, que eu tô trabalhando agora com reprodução, e tem a Vazoller, que é a Ana Vazoller. Você pega a história de vida dela, cara, fez muita coisa, muito interessante. E você acaba pegando um sentimentalismo por essas pessoas também. Tipo, porque é muito, muito bacana. Fala um filme, livro ou música que te marcou muito. Adiantei a pergunta, cara, só pode. Às vezes tu pode ter algum filme, alguma música que mexeu muito com você em algum momento. Não, Não então, eu adoro Nação Zumbi, cara. Porque ele fala muito sobre essa relação do mangue e tal com o homem. E ele vai explicar. Ele é um próprio biólogo sem ter feito biologia. Ele está fazendo o seu desenvolvimento ali e tal, história de vida. Por sinal, eu até tinha escrito aqui já um pouco da letra, que é do. Que era coisa para outro momento que tá aí no quadro, só que acabou ficando. Que é do monólogo ao pé da letra, né? Do primeiro álbum do Nação Zumbi. Então tem isso. Às vezes o biólogo pode até não gostar e tal, porque é uma mistura de um rockzinho meio pop com o movimento que ele desenvolveu, que é o Mangue Beat e tal. E tipo. E o biólogo pode até não gostar, mas tem que sabe a sua representatividade, entendeu? No cenário musical como no mundo até. Perfeito. Quais são os seus próximos objetivos? Nossa, meus próximos objetivos. Cara, tem alguns projetos aí, né? Eu até estava trabalhando para juntar uma grana e tal, acabei saindo. Só que eu tenho alguns objetivos, e é aquilo que eu já falei em vários momentos, você nunca tá sozinho. Então, para concretizar ele, eu tenho algumas pessoas que eu tô conversando e tal, para ver se eu consigo fazer. Por exemplo, eu vi um amigo, eu tenho uma ânsia de tentar criar algum aplicativo que isso gere renda. A dificuldade vai ser gerar a renda, mas, tipo, já tô criando assim, tipo, essa pessoa é interessante para isso, essa pessoa faz tal coisa. Um amigo meu postou no status do Instagram dele esses dias aí que tava mexendo com por exemplo, com desenho 3D. Não, mas imagine, por exemplo, que legal que era, por exemplo, tu pegar, expandir um pouco o conhecimento sobre biologia. Tu pegar, por exemplo, digitar ali determinada espécie, eu quero saber sobre o Ancestors muller, que é o cascudo. Como que é o período de reprodução dele, como que é determinada coisa, tudo descrito. E você até mesmo conseguir fazer reprodução dele, assim, tipo, você analisar a imagem dele em 3D rodando. Que legal que seria, entendeu? Eu tenho esses objetivos, vou tentar desenvolver. Não sei se vou conseguir, mas quem sabe dê certo. E agora, para encerrar, o que é a ciência biológica para o Giovanni? Cara, a ciência biológica acabou se tornando não. Nossa, pera aí. Essa é complicada, hein, cara. O que é ciências biológicas para Giovanni? Para mim, ele é além de um curso, tá ligado? Ele muda muito a tua visão. As pessoas do meu curso em si são pessoas muito, muito good vibes. Assim, dificilmente tem questão de briga, essas coisas assim, entendeu? Então isso acaba mudando também tudo a questão psicológica, a forma de tratamento com as pessoas. E isso mudou completamente. Hoje eu sei, tipo, lidar com vários tipos de pessoas, até mesmo porque eu faço parte do DCE, que é o Diretório Central dos Estudantes da minha universidade. Então, tipo, todas essas questões tipo, mudarem minha vida. E vai ser coisas que vão repercutir futuramente. Ela me moldou. Giovanni, muitíssimo obrigado pela entrevista. Te desejamos tudo de bom na sua carreira e esperamos te entrevistar em outra oportunidade aqui no Momento com Neres. Não, eu que agradeço, cara.
Quem sabe eu retorne, tem muita história que eu posso contar aí. E como tudo que é bom dura pouco, com o nosso programa não é diferente. Agradecemos muitíssimo pela sua audiência e esperamos você na próxima edição. Até lá!